de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Bem-vindos a mais uma Vichy Soase na estrada. Eu sou o Luís Soares e sempre a esta hora, a hora do lanche, servimos uma sopa com a ajuda dos repórteres do Observador que na estrada acompanham as caravanas dos candidatos presidenciais. E aquilo que se vai passando na atualidade não fica à margem das declarações dos candidatos. As mais recentes notícias de mortes por alegada falta de socorro do INEM invadiram a campanha e mostraram bem onde cada candidato se situa em relação ao governo. Por isso hoje temos uma sopa colada ao fundo do tacho para perceber quem se tenta colar mais ou menos ao governo. Já vamos saber o que se passa com o candidato Luís Marcos Mendes, mas primeiro, por uma questão de agenda, vamos ao encontro do João Gama, que acompanha a comitiva de António José Seguro. Olá, João. António José Seguro tem evitado o confronto com o Primeiro-Ministro, tem, de resto, recusado afrontar diretamente Luís Montenegro, mas vai deixando mensagens. Sim, António José Seguro começou a campanha nos primeiros dias, principalmente a vincar o apelo ao voto útil à esquerda, e nos últimos dias tem mudado essa mensagem, talvez já tendo como garantido esses votos suficientes à esquerda para chegar à segunda volta, e sempre que fala do governo sublinha, aliás nos comícios, mas também nas declarações dos jornalistas, algumas diferenças que considera serem essenciais, por exemplo, as alterações à lei laboral e também a possível revisão constitucional feita apenas à direita, e são bandeiras para os partidos à esquerda, mas a verdade é que sobre o governo, António José Seguro tem sido muito cauteloso na forma como se refere ao Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, mas também como à prestação de alguns ministros, como é o caso da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Já foi questionado, por causa das polémicas recentes na saúde, sobre se Ana Paula Martins tem condições ou não para continuar a liderar a pasta, a saúde pública em Portugal, e António José Seguro nunca é taxativo a pedir a demissão de ninguém, nem a afrontar diretamente o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E diz várias vezes indignado com a situação atual da saúde em Portugal, mas nunca responsabiliza apenas o governo. Aliás, o apelo a um pacto entre partidos e oposição responsabiliza todas as forças partidárias em Portugal e não apenas o governo, diretamente Luís Montenegro. Por isso, é sempre com paninhos quentes. Mesmo quando Luís Montenegro entrou na campanha, logo no início, portanto, segunda-feira estávamos nós no Algarve, hoje estamos na Figueira da Foz, António José Seguro era muito contundente e dizia que tinha que ter algum cuidado porque esperava receber eventualmente Luís Montenegro no Palácio de Belém, daqui a uns meses depois de ser eleito, eventualmente, e tomar posse. E por causa dessa cautela institucional tem sido muito brando nas formas como critica o governo. E precisamente, João, essa forma de reagir aos casos polémicos na saúde, por exemplo, por parte de António José Seguro, mostra de certa forma aquilo que será a postura dele em Belém se for eleito? Sim. Aliás, é exatamente essa imagem que António José Seguro quer que se comece a criar na cabeça do eleitor, que é o socialista sentado no Palácio de Belém e ter que ter esse cuidado institucional na relação com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E por causa desse dever de cautela e dessa responsabilidade acrescida que espera ter depois do dia das eleições, uma eventual segunda volta, é muito resguardado, mas é resguardado nas declarações aos jornalistas, mas promete ser um presidente da ação. Aliás, já disse que espera ter uma reunião com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro mal seja eleito Presidente da República. Por isso, é um equilíbrio ténue entre firmeza, mas sem falar demasiado aos jornalistas a propósito do tema. João Gama, que está apressado para esta iniciativa de campanha do António José Seguro na Figueira da Foz, vai acompanhá-la, João, e trará certamente também aqui à antena aquilo que sair dessa próxima nota de agenda. Quem tem a agenda condicionada hoje pelo Conselho de Estado é Luís Marcos Mendes, já acompanhá-lo tem estado o Miguel Viterbo Dias. Boa tarde, Miguel. Luís Marcos Mendes reagiu às mortes relacionadas com falta de socorro do INEM, a criticar a direção executiva do SNS. Com estes casos, Miguel, esta estratégia de colagem ao governo por parte de Marcos Mendes é para manter?
Luís, deixa-me só dizer, não sei se o João Gama ainda está a ouvir, mas é caso para dizer qual é a pressa, não é? Para quem segue a campanha de António José Seguro. Ele vai apressado. Quanto à estratégia de Luís Marques Mendes, realmente a realidade colidiu com essa narrativa que ainda assim o candidato mantém, ou seja, quando começou a colar-se ao governo e quando contou até com a entrada de Hugo Soares na campanha, começaram a surgir esses casos relacionados com mortes por atrasos no socorro do INEM, mas ainda assim a estratégia está a ser para manter, pelo menos naquilo que podemos observar durante o dia de hoje. Sentiu-se nos últimos dias e com o arranque dessas tracking polls da CNN, sentiu-se algum desânimo na candidatura. A partir de ontem, ao final do dia, começou a perceber-se também uma tentativa de toque-a-rebate e de animar as hostes da candidatura de Luís Marques Mendes. Aconteceu com um jantar em Torres Novas, no Conselho de Torres Novas, com a presença de Leonor Beleza, em que dirigiu algumas críticas a André Ventura, lembrou o passado político de Marques Mendes e também para dizer que, por exemplo, apoios como Isaltino Moraes só estão ao lado do Almirante por causa daquilo que Marques Mendes fez enquanto líder do PSD, por causa dessa dimensão ética que agora está a ser colocada em causa, e hoje também numa visita a um centro de dia em Cascais, em que Marques Mendes partiu para o ataque com João Coutinho Figueiredo e manteve essa tónica e esse discurso de ajudar o governo a governar bem. Continua sem massacrar ou sem criticar até o executivo de Luís Montenegro, poupou Ana Paula Martins, foi o único candidato a fazê-lo, mantém essa bitola, ainda que hoje já tenha dito, por exemplo, que quando está a explicar que quando está a exigir esclarecimentos, naturalmente são esclarecimentos ao Executivo liderado por Luís Montenegro, isto depois de ontem ter ensaiado um ataque à direção executiva do SNS, poupando assim a Ministra da Saúde. Portanto, a estratégia está a ser para manter, independentemente destes casos. Há também uma aposta, ou esta aposta, numa maioria silenciosa de pessoas que estão fartas de ir às urnas de ano a ano ou de 2 em 2 anos, e é nessa carta que Luís Marques Mendes quer apostar e que quer insistir no discurso, e que também à volta de Marques Mendes vai acontecendo um pouco pelos vários pontos do país por onde vai passando a caravana. E essa estratégia, Miguel, de colagem ao governo, sente-se de certa forma na caravana? Falavas aí de alguns elementos ligados ao PSD a participar nas ações de campanha. Isso é para continuar, vai se intensificar ou não? À partida sim, pelo menos hoje Luís Marques Mendes já contou com o apoio de Carlos Moedas num almoço. O Presidente da Câmara de Lisboa garantiu que vai voltar a participar na campanha, portanto é natural que, voltando aqui a caravana a Lisboa, que Carlos Moedas possa discursar em algum momento ou ter algum tipo de intervenção. Também ontem Leonor Beleza, que sendo uma figura que é política no ativo, sendo vice-presidente do PSD, mas é uma senadora do partido, é alguém que tem uma imagem para lá da vida político-partidária, que esteve muitos anos afastado, que tem um papel também social e no setor da saúde muito reconhecido. Portanto, mesmo com esses nomes que possam alargar a base eleitoral da AD, estão sempre ligados ao PSD. Desde o início da campanha já passaram, a começar pelo Primeiro-Ministro, claro está, também o Ministro Gonçalo Matias, Sebastião Bugalho, ontem Leonor Beleza, hoje Carlos Moedas e também o Presidente da Câmara de Sintra e de Cascais. Portanto, têm sido sempre nomes do partido e é natural que isso vá acontecendo dia após dia. Luís Marques Mendes procura por vezes nos jantares ou nos comícios que vai tendo trazer também os mandatários distritais, que são figuras mais independentes, mas o que é certo é que há sempre um nome ligado ao PSD. No outro dia, em Évora, por exemplo, foi Hugo Soares, deu esse toque-a-rebate ao partido para se unir, para se mobilizar e para aparecer à volta do candidato, para mostrar que, apesar dos números, não há desânimo, pelo contrário, há motivação, até porque esse discurso também vai sendo importante para responder às sondagens, que é as ruas estão a dar outro tipo de resultado, e para isso é preciso que a máquina do PSD apareça em força na campanha. Miguel Videiro Dias, deixa-me só fazer também uma questão mais paralela àquilo que é o tema desta Vichy Soase de hoje, porque estás a acompanhar essa reunião do Conselho de Estado que começou às 3 da tarde, que acabou por condicionar a agenda de Marques Mendes, mas também de André Ventura, uma reunião que a esta hora ainda continua. Sim, cada Conselheiro de Estado tem alguns minutos para falar, são ainda alguns e, portanto, são reuniões por norma demoradas. Há reuniões mais rápidas, por exemplo, para viabilizar dissoluções do Parlamento, em que aí é uma questão de sim ou não. Neste caso, o Conselho de Estado foi convocado mesmo com o propósito de refletir sobre a situação internacional, o que levará também a intervenções um pouco mais distendidas. Para já ainda decorre, sendo que há aqui uma questão que ajuda à duração da reunião, que é o facto de alguns
Conselheiros de Estado não estarem presentes, o que vai também encurtar o tempo da reunião, mas sendo um encontro mais de reflexão, é natural que ainda demore mais um pouco, neste Conselho de Estado que obrigou André Ventura e Luís Marcos Mendes a interromper a campanha. André Ventura chegou a propor o adiamento, Luís Marcos Mendes disse que não havia nenhum problema, o que é certo é que ambos estão cá. Miguel Fidel Dias, que vai continuar a acompanhar não só a caravana de Luís Marcos Mendes, mas também esta reunião do Conselho de Estado que decorre ainda a esta hora, mas vamos voltar a centrar-nos no tema desta Vichy Soares, as colagens ou descolagens dos vários candidatos a nível no que respeita ao Governo, e seguimos agora ao encontro do Rui Pedro Antunes, que acompanha a comitiva de Gouveia e Melo. Boa tarde, Rui. Rui, Gouveia e Melo foi muito crítico do Governo na reação aos casos de mortes por falha de socorro no INEM. Olá, Luís. Sim, desde ontem que Henrique Gouveia e Melo, quase antes de começar o debate quinzenal, depois do debate quinzenal, hoje continua com essas críticas, sempre para dizer que há uma grande falta de organização, que há uma desresponsabilização de cima para baixo a tentar culpar os operacionais, e chegou a dizer, inclusivamente, numa dessas circunstâncias, ele já falou 3 ou 4 vezes sobre a saúde e esta situação em particular, que se fosse presidente teria chamado Luís Montenegro a Belém para ter uma conversa séria sobre saúde. O Almirante tem aqui uma questão estratégica, ou seja, se ele pegou na situação internacional, aproveitando a atualidade para puxar dos seus pergaminhos de conhecimento de como é que as coisas funcionam em termos de geopolítica, agora está a pegar na saúde e numa falta de organização da saúde para puxar desses pergaminhos. Ele, como foi uma figura que ficou conhecida por organizar bem o processo de vacinação, tenta capitalizar isso e dizer o que está a faltar é a organização, porque dinheiro todos os anos aumenta o orçamento da saúde, e o que está a faltar é alguém como eu que possa indicar um caminho e pressionar o Governo a organizar as coisas decentemente. Tem feito, até inclusivamente visitou a Faculdade de Medicina do Porto, ainda antes destes casos todos, para mostrar que a organização do Porto é maior. E também não é, obviamente, inocente todo o tempo que ele dedica à saúde, porque as pessoas na rua abordam-no por causa da pandemia, a agradecer, quase sempre pessoas mais velhas, que me parece que é um eleitorado que pode ajudar Henrique Gouveia e Melo a ter um melhor resultado, daí que ele insista tanto no tema da saúde e naquilo que considera ele ter sido um sucesso absoluto do processo de vacinação, que foi liderado por ele. E, portanto, a perspectiva da crítica do Governo é sempre para 2 razões. Uma, para provar que ele seria uma melhor pessoa para indicar o caminho ao Governo, porque sabe de organização, de planeamento e conhece a área da saúde. A segunda é para acusar António José Seguro de só propor algo vago e genérico, que é um pacto para a saúde, e acusar Luís Marcos Mendes de nunca criticar ou fugir às críticas diretas à Ministra da Saúde. E, portanto, ele aproveita o tema para capitalizar naquilo que julga ser as suas forças, para tentar melhorar um bocadinho o score e para ver se consegue chegar à segunda volta, que é o objetivo principal dele. E tenta também, de certa forma, Rui, manter essa postura de candidato independente dos partidos. Sim, é verdade que os outros partidos têm um apoio mais declarado, mas ele também teve aqui nos primeiros dias Rui Rio, também já teve apoios do Presidente de Câmara do Partido Socialista, ainda há pouco também há independentes que o apoiam, há pessoas que vêm das máquinas partidárias ou que têm experiência de anos de máquinas partidárias que estão à volta da campanha, que fazem parte do staff, mas não há uma campanha. Eu que acompanhei algumas campanhas partidárias, algumas, estou a ser simpático, foram bastantes, obviamente não têm a mesma força no terreno de quando há um partido por trás, principalmente quando há um partido grande, mas também não é bem a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu tenho esse comparativo porque há 10 anos fiz uma campanha que, apesar de ser de um ex-líder partidário, ele dizia-se independente. Também tem características diferentes. Por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa não andava com jovens atrás, não tinha bombos, era mesmo só ele, mesmo que tivesse um dirigente de cada estrutura em cada distrito do PSD, naturalmente, que é o partido dele. E, portanto, Henrique Gouveia e Melo tem aqui algo esquisito, que é, ele assume-se como independente, não tem o apoio de nenhum partido, mas ao mesmo tempo tem grandes figuras de partidos, por exemplo, Rui Rio, que foi ex-líder do PSD, já esteve em 3 ações, é o mandatário nacional dele, e portanto às vezes também vive aqui numa contradição permanente, mas que usa, como tu dizias e bem, constantemente esse argumento de que é os partidos e ele é o verdadeiro independente, usa muitas vezes, aliás, na rua quando o abordam, muitas vezes diz, o senhor tem que escolher entre os partidos ou eu.
e, portanto, ele tenta forçar essa bipolarização para dizer que ele é uma espécie do suprapartidário, mais do que antipartidos, suprapartidário, porque ele acredita e gosta de dizer que vai buscar votos a todos os partidos. Rui Pedro Antunes, obrigado também. Rui Pedro Antunes, que vai seguindo a caravana de Gouveia e Melo. Vamos agora ao encontro do Miguel Cordeiro, que segue de perto a comitiva de André Ventura, que também a esta hora está em pausa por causa da reunião do Conselho de Estado. Olá, Miguel. O certo é que, no que diz respeito a André Ventura, tenta colar todos os candidatos ao governo. Sim, tenta colar todos os candidatos ao governo, mas com um objetivo muito claro, que é dizer que está do outro lado, dos que não estão junto ao governo. André Ventura tem tentado fazer isto ao longo de toda a campanha. Na verdade, faz isto também noutras campanhas, dizer que é o candidato anti-sistema, o candidato que está contra o sistema, contra o governo. Aqui até se coloca também contra aquilo que tem sido o posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa em muitos assuntos, sendo que sabe, por exemplo, André Ventura, que ele já é uma figura do sistema, principalmente por ser um líder partidário, por ser o líder da oposição, e até porque tem também nesta corrida Gouveia e Melo, que nesse aspecto é mesmo alguém que está fora dos partidos. Mas ainda assim André Ventura diz que todos os outros são presidentes, ou são candidatos a presidente para ajudarem o governo, e que só ele é que pode, de certa forma, é a expressão que utiliza, colocar o governo na ordem. E vai utilizando exemplos. O melhor exemplo é aquele que lhe vai caindo no colo ao longo destes últimos dias, são os casos na saúde. André Ventura utiliza todos os problemas da saúde para dizer: estão a ver, comigo isto seria diferente. E quando questionado como é que seria diferente, diz André Ventura: eu sairia de Belém ou chamaria a Belém Luís Montenegro e exigiria a admissão da ministra. Confrontado sempre com essa posição, mas e se Montenegro dissesse que não, que queria manter a ministra, André Ventura vai fugindo. Ontem, o mais claro que conseguimos nesta pergunta foi dizer que se Montenegro fizesse isso, iria expor aos portugueses e à comunicação social a reunião que teve e as decisões de Montenegro, e que depois caberia aos portugueses decidir. Mas também não explica se, quando diz isso, está a deixar no ar de que iria convocar eleições, se está a propor que fique Luís Montenegro em lume brando, podemos dizer assim, com a contestação dos portugueses e também do Presidente da República. Ficam dúvidas ainda sobre qual seria esse papel, mas a imagem que André Ventura quer deixar é muito clara. Ele quer ser o candidato que está contra o sistema. Questionado também sobre outros candidatos que vão dizendo que votar em André Ventura nesta fase pode ser um voto para o lixo, podemos dizer assim. Coutinho Figueiredo ensaiou isto ontem à noite, quis dizer que votar em André Ventura e colocar André Ventura na segunda volta é dar uma vitória a António José Seguro, ou seja, Coutinho Figueiredo assume até que António José Seguro já vai à segunda volta. André Ventura hoje foi confrontado com isso e quis dizer a Coutinho Figueiredo que esta eleição, mesmo na primeira volta, não é uma luta por quem é a melhor Miss, não é um concurso de Miss, foi esta a expressão utilizada por André Ventura. Essencialmente o que quer dizer o candidato apoiado pelo Chega é que os eleitores devem votar naquele em que confiam mais, tentando assim evitar o voto útil. O certo é que, Miguel, André Ventura nesta campanha acaba por não ser propriamente o centro das atenções. Há muitas acusações e troca de acusações entre Gouveia e Melo, Marcos Mendes, Coutinho Figueiredo. Ventura acaba por ficar um pouco à margem também destas trocas de acusações. Mas também porque ele evita avançar com acusações muito diretas a qualquer um dos candidatos. Ele tem preferido, André Ventura tem preferido atacar o governo e atacar Marcelo Rebelo de Sousa e também a Ministra da Saúde durante esta semana, do que atacar outros candidatos. É óbvio que há sempre ataques para Marcos Mendes, isso há sempre, mas Marcos Mendes também está em queda nas sondagens, e André Ventura percebe que consegue ir ali tirar eleitorado, procura sempre tirar eleitorado ao PSD. Quanto aos outros, não faz muitos ataques. Aliás, André Ventura já disse até nesta campanha que não quer entrar em grandes ataques, porque pode ter que ir a uma segunda volta com algum desses candidatos, pode ter que debater com eles, e vai ensaiando até tentativas de dizer que está a tentar manter alguma elevação naquilo que são as críticas aos adversários. E se não fossem as perguntas dos jornalistas, André Ventura
não atacaria provavelmente nenhum adversário. Ele faz isso já quando os jornalistas perguntam sobre coisas que outros candidatos disseram e aí ensaia alguns ataques. Mas André Ventura está claramente a fazer uma campanha em que parece não querer estragar o que já está montado. Ele está a liderar as sondagens, está sempre no pódio, ou está em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, ou quase sempre em empate técnico, e portanto tenta claramente não estragar o que já construiu, garantir que tem o seu eleitorado e tentar captar essencialmente no PSD algum eleitorado, percebendo que Marcos Mendes está em queda. Obrigado, Miguel Cordeiro, que tem acompanhado a campanha de André Ventura, também ela agora em pausa por causa da reunião do Conselho de Estado. A Vichy Soares especial na estrada de hoje fica por aqui. Está de regresso na próxima segunda-feira para a última semana de campanha.